Vamos ler juntos? Vamos lá? Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Mais uma vez. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, te pedimos que na tua palavra nós encontremos, ó Deus, esta unção, esta bênção para o nosso coração nessa noite. Se alguém chegou aqui, ó Deus, abatido, preocupado, aborrecido, Senhor, possa nessa noite, enquanto cantamos, enquanto celebramos, receber algo novo, algo dos céus, algo que vem do teu trono, como diz a tua palavra. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Fala conosco, Senhor. E ó Espírito de Deus, vem sobre nós, enche o nosso coração de tal maneira que nós possamos sair daqui dizendo: foi bom ter estado na casa do meu Deus, foi bom ter estado com Cristo, para adorá-lo, para servi-lo, para derramar o meu coração perante Ele. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Graças a Deus. O livro de Atos dos Apóstolos fala acerca do Espírito de Deus agindo de uma forma sobrenatural na vida da igreja. Talvez algumas pessoas tenham chamado, em vez de Atos dos Apóstolos, alguns cogitaram chamar esse livro de Atos do Espírito Santo. Quem já tinha ouvido falar dessa forma assim? Atos do Espírito Santo. Atos do Espírito Santo. Porque o que acontece? Por trás do livro dos apóstolos, nós vemos uma ação sobrenatural de Deus, de uma forma como nunca tinha havido, e Deus repartindo o seu poder à igreja, Deus concedendo o seu Espírito a toda a igreja, a todos os salvos. No Antigo Testamento, o Espírito de Deus vinha somente sobre algumas pessoas, em algumas circunstâncias. Não era algo que era derramado em profusão, mas no livro de Atos nós temos esta promessa de Deus derramar do seu Espírito Santo sobre nós. E o apóstolo Paulo fala que nós somos o quê? O templo do Espírito Santo. Nós somos a casa do Espírito Santo. Nós somos o lugar da habitação do Espírito Santo. Essa é a vontade de Deus. Quando ele fala aqui, os discípulos transbordavam de alegria do Espírito Santo, se você notar, o contexto não era um contexto favorável. Porque fala assim, os discípulos, porém, esse porém é uma conjunção que marca um contraste. A palavra fala, por que marca esse contraste? Porque olha o que está escrito no versículo 45, diz assim: mas os judeus, começando com 44, no sábado seguinte afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. As pessoas sedentas da palavra de Cristo, porque Deus tem algo para repartir para nós. Quando o Onipotente fala, o nosso coração se alegra, se regozija. Quando Deus está falando, algo bom acontece na nossa vida. A palavra fala aqui que o Espírito Santo estava agindo e afluiu grande toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, versículo 45, vendo as multidões, o que aconteceu? Tomaram-se de inveja. Quem já sofreu alguma situação de inveja aqui? Sofreu uma situação de inveja. É uma coisa muito comum quando a gente às vezes tinha aquele tênis novo, né? Aquele tênis novo, banquinho assim, que o pessoal chegava assim: vou estrear, e chegava, você estava lá com tênis novinho, você estava com tênis limpinho, chegam sem graça lá e suja tudo, o tênis. Mas fazer uma coisa, não é um pouquinho de inveja? Não é um pouquinho de inveja? Ou às vezes não é muito inveja? Quantas vezes a pessoa, às vezes, tem um carro e conseguiu com aquele suor de pagar aquelas parcelas todas
desempregados e tal. Chegou, comprou aquele carro, de repente vem uma pessoa e inveja. Que coisa difícil, que coisa horrível. A inveja vem do diabo. A inveja é arma de Satanás, porque entristece, tenta prejudicar, e a palavra fala: tomaram-se de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Paulo falava uma coisa, eles diziam: não é bem assim não, espera um pouquinho. Ou seja, tentavam distorcer, tentavam diminuir o efeito da palavra de Deus. Mas os discípulos, porém, o quê? Os discípulos, 52 lá. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo, né? E ainda diz mais no versículo 50, diz: mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e o que fizeram? Levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Mas o 52 que está escrito: os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Vou fazer uma pergunta aqui. Talvez você esteja passando por uma provação, por uma luta. Será que você está passando por uma provação, por uma luta? Quem está passando por algum problema, alguma luta, alguma dificuldade? Muitas vezes nós passamos por lutas, por problemas, por coração apertado. Você já levanta com uma situação difícil. Às vezes você vai para o trabalho com uma carga, com uma sobrecarga. Mas a palavra fala: os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. A situação não era fácil. Inveja, calúnias, blasfêmias contra eles, contradição e perseguição e até expulsão. Eu não sei se alguém aqui foi expulso de algum ambiente em algum momento da sua vida, né? Às vezes a expulsão pode ser uma expulsão singela, falando assim: ó, por favor, saia. Mas é uma coisa humilhante, é uma coisa que deprecia, é uma coisa que diminui. E a palavra fala assim, então diz a palavra de Deus, versículo 51, e este, sacudindo o pó contra aqueles, o pó dos pés, partiram para Icônio. Mas fala o versículo 52, os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. É fácil a gente querer transbordar de alegria do Espírito Santo quando as coisas vão bem, mas Deus nos chama a transbordar de alegria do Espírito Santo quando as coisas não vão bem também. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Gostaria que você tivesse a sua Bíblia aberta no livro de Atos. Nós vamos ver vários lugares, mas a palavra fala que nós somos chamados a viver uma vida com Deus em todas as circunstâncias, e termos uma vida cheia do Espírito Santo é o padrão que Deus tem chamado para nós. Não se conforme com menos, não se conforme com viver uma vida triste, não se conforme em viver uma vida amargurada. Circunstâncias, situações difíceis, às vezes temos. Não se conforme. A vida cristã, diz o pastor Jaime Kemp, é uma vida alegre apesar de. Uma vida alegre, radiante, apesar de. A verdadeira alegria está relacionada com a santidade, com a proximidade de Deus. A verdadeira alegria significa que quando nós estamos na presença de Deus, nós temos a verdadeira alegria. Nem sempre nós temos tudo como nós gostaríamos, mas nós temos esse bem precioso, que é a bem-aventurança de termos a alegria do Senhor dentro do nosso coração. Perseguidos, afligidos, maltratados, envergonhados, humilhados, mas radiantes e transbordantes do Espírito Santo, alegres, fortes na presença de Deus. Deus deseja isso para nós. A palavra de Deus diz que
que nós devemos olhar para o alto e termos uma vida acima das circunstâncias. O pastor Jeremias Pereira conta que um irmão, em certa ocasião, teve uma falência. O que é falência? Quando tudo dá errado, quando tem aquela perda significativa, quando acabou, tem que começar e não tem por onde. Chegaram e confrontaram com aquele irmão, ele tinha perdido tudo. Daí alguém chegou e falou assim: irmão, e agora? O que você vai fazer? E ele falou assim: com a graça de Deus, começar de novo. Com a graça de Deus, começar de novo. Irmãos, é assim que é uma vida cheia do Espírito Santo. Quando às vezes há uma situação de perdas, de lutas, de aflições, de tribulações, podemos levantar e buscar a graça de Deus. Olha o que está escrito na palavra de Deus, no livro de Atos, sobre uma vida cheia do Espírito Santo. São vários textos, se você quiser marcar, para depois você abrir na sua casa. O primeiro deles está em Atos capítulo 1, versículo 4. Atos capítulo 1, versículo 4, diz assim a palavra de Deus: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o quê? Com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Esperassem a promessa do Pai. Irmãos, é no meio da aflição que nós somos mais abençoados. Eu estava ouvindo uma música do John e Jonathan, que estiveram com a gente na vigília há um tempo atrás, e eles tinham uma música que eles dos Passos da Areia, né? Não sei quando chegaram a ouvir. E tinha a música dos Passos da Areia, e na música dos Passos da Areia fala assim: ah não, mas nas horas alegres haviam 2 pares de rastros na areia da praia. Mas por que, Senhor, na hora mais difícil, que eu estava passando a luta mais dura, apertado, por que só tinha um rastro, um par de pegadas na areia? Daí então o Senhor fala: naquele momento não era o seu rastro de pegadas na areia, era o meu rastro de pegadas na areia, porque eu estava carregando você no colo. Amém? Irmãos, o Espírito de Deus nos sustenta, a graça de Deus vem sobre nós, e a palavra de Deus diz que há uma promessa de Deus para a nossa vida, de nos fazer vencer na hora difícil. É fácil às vezes a gente cantar quando está tudo bem, mas Deus nos convida a cantar nas tribulações. Diz a palavra de Deus no versículo 8 desse capítulo 1, diz o quê? Vamos ler juntos? Mas recebereis, 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Recebereis poder, repete comigo: receberei poder. Vai falar assim para mim: receberei poder. Vai lá: receberei poder ao descer sobre mim o Espírito Santo. Mais uma vez lá: receberei poder ao descer sobre mim o Espírito Santo. Irmãos, eu vou receber poder quando o Espírito Santo vier sobre a minha vida. Eu vou receber poder, eu vou ser capacitado para poder servir e glorificar o nome do Senhor. Capítulo 2, versículo 4 diz o que? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito Santo que lhes concedia que falassem. A palavra fala: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos. A promessa é para todos. Deus deseja encher a nossa vida com o Espírito Santo. Capítulo 4, versículo 8. Capítulo 4, versículo 8 diz assim: então Pedro, o que? Cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo,
capítulo 4, verso 31. O que diz? Vamos ler juntos? Começando do 30, vai lá, ou 29. 4, 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Capítulo 6, versículo 3 diz assim: mas, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. A qualificação central era que fossem cheios do Espírito Santo para exercer o diaconato na igreja. Capítulo 7, versículo 55, fala da vida de Estevão. Vamos ler juntos, 7:55. Mas Estevão, o quê? Cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E diz a palavra de Deus que Estevão suportou o martírio cheio do Espírito Santo. Morreu sendo cheio do Espírito Santo, resolvendo o Senhor Jesus glorificado. Capítulo 9, versículo 17. Fala de Atos de Saulo, de Tarso, que foi um perseguidor e foi transformado por Deus. Versículo 17, 9 e 17. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Olha, irmãos, quantas vezes? Será que tem alguma coisa com isso? Será que tem alguma coisa para nós? Capítulo 11, versículo 24. 11, 24. Fala de Barnabé, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Capítulo 13, versículo 9. 13, 9. Até para repreender, né? Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Diz o quê? Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, né? Repreendeu aquele homem que estava se opondo à palavra de Deus. E aqui, capítulo 13, versículo 52, que nós lemos: os discípulos, porém, transbordavam de quê? De alegria e do Espírito Santo. Bom, será que Deus está falando alguma coisa para a gente? Ou será que o impressor da Bíblia repetiu: cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo? Será que Deus não quer encher a gente com o seu Espírito? A palavra de Deus diz que essa é uma promessa para nós. É uma promessa para nós, para a sua igreja. João capítulo 10, versículo 10. Abra sua Bíblia lá em João capítulo 10, versículo 10. A palavra fala no texto que o Senhor Jesus, ele diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A vida cheia do Espírito Santo é uma vida com abundância. A vida cheia da presença do Espírito Santo é uma vida com abundância. Não significa que a gente não vai passar por lutas, por tribulações. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Porém, talvez você tenha que colocar um porém sobre muitas coisas. Talvez você esteja vivendo um momento difícil na sua vida, mas você pode ser cheio do Espírito Santo se você buscar a graça de Deus.
Nós estamos vivendo esse período de escassez de água. A palavra de Deus fala que Cristo é a água viva que o nosso coração precisa. Abra sua Bíblia em João capítulo 7, versículo 37. João 7,37, algumas páginas para trás, diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. A palavra fala que Jesus estava pronto a dar a vida abundante, pronto a encher o coração dos discípulos. Irmãos, no mundo nós vamos passar por horas difíceis. No mundo nós vamos passar por momentos amargos. Às vezes você leva uma pancada e você até chora às vezes. Você cai na rua, a dor machuca, as lágrimas vêm no olho. Não quer dizer que nós não vamos chorar, não quer dizer que nós não vamos sentir alguma dor, alguma perda, algum sofrimento. Alguns irmãos perderam cônjuges, perderam filhos, perderam amigos, perderam um familiar próximo. Irmãos, é natural chorarmos, é natural sofrer. Nós não vamos ficar rindo à toa no meio da aflição. A palavra fala: chorai com os que choram, mas alegrai-vos com os que se alegram. Mas diz a palavra de Deus: enchei-vos do Espírito Santo. Nós precisamos de uma vida cheia do Espírito de Deus. Talvez você esteja passando por uma hora difícil, por um momento de aflição, de luta, de coração apertado, mas Deus quer abençoar o seu coração. Note o que está escrito em Salmo 16, versículo 11. Salmo 16, versículo 11. Salmo 16, versículo 11. Diz a palavra de Deus, um salmo muito precioso, que diz assim: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há o quê? A abundância ou plenitude de quê? De alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Irmãos, quando nós ficamos recebendo de Deus, da palavra de Deus, do amor do Senhor, irmãos, nosso coração se renova. Quantas vezes eu vim para essa igreja, quantas vezes eu vim para essa igreja quebrado, ferido, falava assim: eu não estou bem para a igreja, não vou na igreja hoje, não vou na igreja hoje. Mas daí uma força me motivava assim: sabe de uma coisa, eu vou mesmo assim. E meus irmãos, aquele culto que eu ia era um culto bom, era um culto que renovava, era um culto que fortalecia, porque o Senhor vem falar a nossa presença, ao nosso coração através da sua palavra. A presença de Deus nos renova, a alegria de Deus refaz a nossa alma. Quando você fica na presença de Deus, diz o salmista: me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria. A nossa alegria não está circunstancial a dinheiro, a coisas, a posições, mas a nossa alegria está relacionada com Cristo estar vivendo em nós. Porque tem gente, irmãos, que às vezes tem uma alegria superficial só de aparências, mas a alegria de Deus é aquela alegria abundante, mesmo na aflição, mesmo na luta, mesmo na dor, a alegria de Deus vem e nos renova. Às vezes a gente não entende, Nós ouvimos no congresso lá sobre Jó. Jó entendeu? Não entendeu. O pastor Hernandes falou que lá várias vezes ele questionou Deus, ele falou, não entendemos. Paulo e Silas também estavam lá no capítulo 16 lá de Atos,
eles foram chicoteados, eles foram presos com os pés e as mãos no tronco. Mas diz essa palavra de Deus: por volta de meia-noite, Paulo e Silas o quê? Oravam e cantavam louvores a Deus, e o Espírito de Deus veio, encheu seus corações, as cadeias se quebraram e as portas das prisões se abriram, e eles foram livres para glorificar a Deus. Irmãos, quando o Espírito Santo enche o nosso coração, algo de bom acontece, algo de maravilhoso acontece. A paz de Deus restaura a nossa alma. C.S. Lewis, que foi autor daquele Crônicas de Nárnia, ele diz assim: a alegria é a coisa mais séria do céu. A alegria, já pensou? Vamos repetir? A alegria é a coisa mais séria do céu. E o céu vem ao nosso coração quando a gente está cheio do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você e eu precisamos ser cheios do Espírito Santo. Como nós enchemos nosso coração do Espírito Santo? Nós estamos vivendo esse período de escassez de água, precisamos orar para a misericórdia de Deus, e Deus é fiel e sábio. Ele sabe o tempo, Ele sabe os porquês, Ele cuida de nós. Mas já pensou? Você tem a sua caixa d'água, a caixa está vazia, você pega, então chega o caminhão-pipa, água potável, e derrama dentro da sua caixa d'água, aquela água potável. Você fica contente? Quem fica contente? Quem ficaria contente? Agora, já pensou se chegasse, em vez de ser um caminhão-pipa, fosse um caminhão de esgoto? Teve a mesma coisa, e fosse encher a caixa d'água, você ia deixar? Você ia deixar? Não, pera um pouquinho, brincadeira não. O que é isso? Palhaçada não, né? Quando encher a minha caixa d'água da tubulação, de contaminar a tubulação dos canos da minha casa, não, o que é isso? Para com isso. Água contaminada, esgoto, vou colocar? Não vou. Mas, irmãos, o inimigo tenta fazer isso. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Como nós temos esses rios de água viva fluindo na nossa vida? Voltemos para o texto lá de João 7. Diz a palavra de Deus: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então a primeira coisa para nós termos uma vida cheia do Espírito Santo é beber de Jesus Cristo, é beber da água pura, é beber da água limpa e cristalina, que sacia a nossa sede. Quando você está com sede, não adianta querer colocar refrigerante. Quando você está com sede, você precisa tomar água. Quando você está com sede, você precisa tomar água. Essa noite, eu fiquei com uma secura na garganta, e vai chegando uma idade que a gente tem que levantar de madrugada, né? Para levantar de madrugada, porque precisa ir ao banheiro, alguma coisa assim. O que acontece? Eu levantei com a garganta seca, fui na cozinha, peguei um copo d'água, tomei peguei 2 copos d'água, tomei, e ainda fiz mais, enchi um copo d'água, um terceiro copo d'água, e levei e coloquei do lado da cama. A sede estava forte, mano. A sede estava. Quando você está com sede, você precisa tomar água. Cristo é a água limpa e viva que eu e você precisamos. Como nós tomamos dessa água? Arrependendo dos nossos pecados, confiando nele como nosso Salvador, e dizendo: Jesus, eu creio em ti, eu creio em ti, eu creio em ti, eu recebo essa capacitação do Senhor para a minha vida. Não são méritos nossos, não é o que eu faço, não é o que você faz, é o que Cristo é e o que Ele fez por você e por mim. Bebamos da água viva que é o Senhor Jesus. Ele pode saciar a nossa sede. Crendo nele, diz a palavra, todo aquele que nele crer, como diz a Escritura, crer em Deus,
Você precisa crer no Senhor para que a palavra de Deus penetre na sua vida, torne habitação no seu coração. Creia no Senhor de todo o seu coração, receba a Cristo, as suas palavras, as suas promessas. Pega não o caminhão pipa, né? Vai na fonte que é o Senhor Jesus, que é a fonte de água viva. No deserto, irmãos, diz a palavra de Deus lá para Moisés, que Deus falou para Moisés: Moisés, fala a rocha. Primeiro ele falou, bate na rocha, depois pode falar a rocha, e da rocha vai brotar água. E saiu água. Sabe quanto que saiu de água no deserto? Água suficiente para matar a sede de 3 milhões de pessoas, que era mais ou menos a população com que Moisés estava no deserto. Falai a rocha que é Cristo, pode dar água para você, para o seu coração, para saciar a sua sede, a sede da sua vida, da sua família. Diz a palavra de Deus: rios de água viva fluirão do seu interior. O Espírito Santo quer encher o nosso coração, Ele quer encher a tua vida, Ele quer habitar em você de uma forma plena, completa, preciosa. Para concluirmos, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5, Efésios capítulo 5, versículo 18. Diz-nos a palavra de Deus, Efésios 5, 18. Diz assim, vamos ler juntos? Efésios 5, 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. É promessa para nós hoje. Talvez você esteja vivendo um momento de luta, de aflição, de tribulação, mas o Espírito de Deus quer encher a sua vida. Eu vou fazer um desafio para você. Não apenas encha-se do Espírito Santo uma vez. Nós enchemos o nosso coração com o Espírito Santo quando nós louvamos a Deus, quando nós levantamos as nossas mãos dizendo: Senhor, eu estou aqui. Mas você pode ser cheio do Espírito Santo todos os dias, todos os momentos da sua vida, você buscando a graça de Deus para a sua vida. Encha-se do Espírito Santo. Enquanto você vai para o seu trabalho, vai pensando em Deus, vai louvando a Deus, vai agradecendo a Deus, vai se enchendo do Espírito Santo. Não reclama, não reclama. Aí fala assim: obrigado, Senhor, obrigado. Coloca um cântico no meu coração, coloca alegria, paz na minha vida. Enche meu coração do teu Espírito Santo hoje de manhã. Enche meu coração do Espírito Santo agora à noite, Senhor. Enche meu coração do Espírito Santo no meu local de trabalho. Enche meu coração do Espírito Santo na minha família. Enche meu coração do Espírito Santo na minha vizinhança. Enche o meu coração do teu Espírito Santo. Os discípulos, porém, o quê? Transbordavam de alegria e do Espírito